Então, não é exatamente o assunto do dia, é a conversa fiada do dia. Né? Porque o que aconteceu hoje é a demonstração da total incapacidade e incompetência das pessoas que estão lá dentro do Vasco hoje. Essa que é a realidade. Uns porque fizeram parte do triplicar de dívida do Vasco entre 2008 e 2014, e outros porque estiveram lá entre 2018 e 2020. A realidade é essa. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, deu uma declaração dizendo que essa dívida não é uma dívida que se constrói com agora, é uma coisa construída durante 20 anos. Só tem um pequeno problema nessa construção de 20 anos dele. A dívida diminuiu entre 2015 e 2017. Então não foi uma dívida aumentada. Foi uma dívida diminuída em relação ao período de 2015 e 2017. Depois ela foi aumentada para um valor maior do que havia sido diminuída, porque o valor de 2014 era de 688 milhões. Ela foi diminuída. Discussões via Conselho Deliberativo, na nossa concepção, para 589 milhões, e na concepção da gestão Campelo, do Adriano Mendes, que estava lá na gestão Campelo, e daquela turma que fazia parte, havia sido diminuído para 645 milhões. Então, houve uma diminuição de dívida no período entre 2015 e 2017. Houve uma diminuição de dívida. Depois houve um novo aumento. Então, as pessoas todas que estão lá dentro, muitas delas fazem parte disso. As pessoas têm que explicar. Elas não têm que dizer que não entendem. Elas têm que explicar, se explicarem e se explicar para o público. Não adianta o Jorge Salgado dizer que ele não fazia parte. Ele era conselheiro, ele participava. Conselheiro que eu digo no sentido de aconselhador das gestões, participava de fundos. Era uma pessoa ouvida. Foi ele que indicou o Adriano Mendes para fazer o péssimo trabalho que foi feito entre 2018 e 2019. Período no qual o Vasco ficou com salários atrasados de outubro de 2018 até ele sair, e continuou com salários atrasados até hoje. Período no qual o Vasco ficou 10 meses sem pagar Profut. Eu me lembro perfeitamente do João Marcos Amorim na gestão do Campelo falar da grande preocupação que ele tinha com o pagamento correto do Profut. Ele entra, de alguma maneira, próximo à gestão e o Vasco fica 10 meses sem pagar Profut. E os acordos que foram feitos, as demissões que foram feitas, foram 300 e agora quase 200. Sem pagamento dos devidos direitos. O Vasco, no período da gestão do Alexandre Campelo, fez os acordos e não cumpriu os acordos no que diz respeito aos funcionários que foram mandados embora, o que levou o Vasco a ser executado em 50%, 60% e até 100% do valor original. E agora o Vasco ainda não solucionou a questão com os funcionários que foram demitidos. Isso tudo é dessas gestões. A gestão do Roberto Dinamite, lá atrás, que alguns faziam parte, demitiu de pronto 127 funcionários, dos quais vários com 30, 40, 50 anos de casa. Mais de 30, 20, 30, 40 anos de casa. 50 foi agora o Jorge Salgado que bateu o recorde. Então, o que nós estamos vendo aqui, de forma muito clara, no Vasco, é um cinismo, é um fingimento de que as pessoas têm tudo a ver com o que está acontecendo com o Vasco. O problema do Vasco não era 2000, 2001, 2002. Não era o problema. Porque o Vasco ficou de 2004 a 2008 com o salário em dia. 2004 a 2008, nesse período, o Vasco era o único clube do Rio que conseguia 102 positivos que efeitos negativos. A dívida do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo era muito maior. O Vasco entrou no ato trabalhista em 2004, depois não entrou no ato trabalhista em 2007. Quando entrou no de 2007, a condição de pagamento do Vasco era melhor. O Vasco foi o primeiro clube a ter a documentação para entrar na Time Mania. Então a situação não é a situação há 20 anos. Não, é no tempo do Move. É dos últimos 12 anos, considerando, tirando os 3 que o Eurico Miranda estava lá dentro, que nesse período a dívida diminuiu. E tem que ser dito isso. Qual é o problema de dizer isso? De fato, houve uma diminuição da dívida aqui, comprovada em balanço, comprovada por esses que estão lá dentro. Ficaram com vergonha de falar? Para não mostrar que são tão incompetentes? A dívida do Vasco diminuiu. Entre 2015 e 2017, ela diminuiu. E depois ela aumentou da maneira como todos viram. Pela incompetência dos que estavam lá dentro. E muitos continuam lá dentro. Então, entrar com essa história, 2020, porque é desde o ano 2000, conversa fiada.
Conversa fiada. Há declarações das pessoas ligadas ao MUVI em janeiro de 2012. Janeiro de 2012, olha o que eu estou falando. Janeiro de 2012. A dívida do Vasco está em torno de 250 milhões. O Vasco recebeu da Pluriconsultoria um prêmio porque está fazendo uma ótima gestão. E o que era a realidade daquilo? A realidade é que a dívida já estava muito mais do que o dobro daquilo. E essas pessoas vão mentindo, essas pessoas vão distorcendo, essas pessoas vão enganando, iludindo, fingindo que não entendem o que está acontecendo, deixando de citar ao público a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é que a dívida do Vasco diminuiu na gestão do presidente Eurico Miranda, e parece ser um pecado dizer isso. Se disser isso, vai ter que dizer que ele é bom administrador. Vai ter que dizer que ele sabe administrar. Não pode. E aí, o que nós vemos hoje é uma conversa fiada das mais ridículas. Se a dívida chegou a esse montante, que pode ter chegado a esse montante, também pode não ser bem assim, para daqui a pouco ela diminuir e diz que, olha, essa gestora aqui é muito competente. Porque é difícil. É difícil levar de 640 ou 589 para 800 e tanto. É difícil. Não é tão simples assim. E a situação que nós estamos vendo, eu sei perfeitamente que a dívida, ano a ano, ela aumenta em juros. O que dá mais mérito ainda à gestão anterior, que diminuiu a dívida, mesmo com a questão de juros, e pegando a dívida triplicada desde o início. Então, tem que parar, nós temos que parar com a fantasia. Existem fatos práticos, dados reais. Fatos práticos, dados reais, que estão documentados, demonstram claramente que nos últimos 12 anos, toda essa turma que lá esteve, e que lá está, e que participou, e que conta história na internet, que vai para as mídias sociais, todos esses só fizeram crescer a dívida do Vasco, com exceção de um. Foi o Eurico Miranda e todos que estavam lá, inclusive eu, porque nós sabemos perfeitamente o sacrifício que foi para voltar a fazer o Vasco ter condição de disputar, ter condição de vencer, ter condição de ter credibilidade, ter condição de pagar suas contas, ter condição de ter salários em dia, ter condição de ter certidões, ter condição de ter basquete, ter condição de ter uma base mais forte, ter condição de ter o patrimônio recuperado, ter condição de ter capres, ter condição de ter mais vitórias que o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, mais títulos que o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, ter condições de ter sido deixado na Libertadores, de ter conquistado 2 títulos, de ter mantido praticamente durante 2 anos e 8 meses, de 3, os salários em dia, as certidões, e ainda pago aquilo que estava sendo devido, que era débito da gestão anterior, no que dizia respeito a salários, dizia respeito a direito de imagem, a acordos, de ter conseguido um patrocínio durante 3 anos, que o Vasco hoje não consegue desde 2018, que foi conseguido mostrando que o Vasco estava num momento diferente, a credibilidade que se teve para o Vasco, uma vez indo para a segunda divisão, da forma covarde como foi levado a ela pelas arbitragens, o Nenê ter ficado no Vasco, o Martin Silva ter ficado no Vasco, o Andrezinho ter ficado no Vasco, simplesmente porque ele sabia aqui no Vasco a coisa é séria. Eu prefiro não ir a Libertadores, prefiro ficar no Vasco, porque eles tinham proposta para ir para jogar Libertadores. Principalmente o Nenê. E ficou no Vasco. Então, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Não adianta querer fingir que não sabe, fingir que não conhece, jogar tudo no mesmo saco. A verdade clara, cristalina, é que a dívida do Vasco só cresceu com o MUVI e só diminuiu no momento em que o Eurico esteve lá por 3 anos, que depois voltou a crescer. E agora diminuir desses 800 e tanto, se é que não se inflou, para depois dizer, olha como é que eu sou bom, olha como é que já está em 700 e tanto, que foi a estratégia que o MUVI fez lá atrás. Vou inflar a dívida para depois dizer que eu sou muito bom para diminuir. E fizeram o contrário, aumentaram. E agora, com essas pessoas que estão aí, espero eu que não tenha sido colocado um número de dívida a maior, espero eu, não estou fazendo juízo de valor, espero eu, para que não tenham depois, olha que administração competente que baixou para tanto. Uma situação absolutamente ridícula.
dessas pessoas que são as responsáveis pelo que fizeram com o Vasco, de posarem hoje como possíveis salvadores da pátria. E não adianta dizer que não geria, porque estava do lado de quem geria, anuía as bobagens de quem geria, injetava dinheiro em fundos, fazia planilhas, ocupava cargos e mostrava, como mostraram todos ali que fizeram parte disso, a sua devida incompetência para fazer com que o Vasco tivesse dias melhores no que diz respeito às finanças. Então, que não seja um número simplesmente posto hoje para daqui a um ano, olha só como é que nós somos bons. Que não venham de conversa fiada.